E hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para os nossos corações. Uma palavra que vai nos posicionar em tempos difíceis. O título da mensagem é A Arma para Vencer Suas Guerras. E essa é a arma principal para quando estamos passando momentos difíceis. Se você puder abrir suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler dois versículos 22 e 23. Mas mantenha a sua Bíblia aberta. Sabe por que eu falo isso? Nunca acredite cegamente no que um pastor fala. O que ele fala tem que estar na palavra. A Bíblia diz em Atos 17:11 que os bereanos, eles checavam tudo que o apóstolo Paulo pregava. Imagina, o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, pregava e os bereanos olhavam na palavra para confirmar que era isso mesmo. E sabe como que a Bíblia chamava eles? Nobres. Eles eram nobres, então sejam nobres. Leiam a palavra, mantenha a sua Bíblia aberta. A hora da mensagem é a hora da exposição do texto do Senhor. E a palavra é quem transforma, que liberta, que cura, que sara, que salva. Então, mantenha as suas Bíblias abertas em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler dois versículos, 22 e 23, mas nós vamos estudar o texto todo, até o capítulo 23, até o versículo 23. Vamos lá. 2 Crônicas 20, 22 diz assim: E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá. E eles foram feridos. 23. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram os habitantes de Seir, cada qual ajudou destruir um ao outro. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar esta manhã, Pai. Quero declarar que o Senhor é Deus eterno, Pai. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é o único que pode entrar nos corações, o Senhor é o único que pode transformar uma vida. Deus, eu oro porque a Tua palavra diz em Isaías 48 que as ervas secarão, as flores secarão, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre, Deus. Por isso, Deus, que o meu achismo, que aquilo que eu penso não interfira na fidelidade à Tua palavra, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, Pai, que ela ache guaridas nos corações, que ela transforme vidas, que ela reanime o ânimo, Deus, que ela levante o que está caído, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa fluir neste lugar. Assim como João Batista, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Deus, em nome de Jesus, que os meus ouvidos estejam atentos à Tua voz e que eu seja completamente submisso à Tua soberania, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com o Teu povo nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui já passaram ou estão passando por uma estação, um momento em que você está fazendo tudo certo? Você está dizimando, você está orando, você está buscando o Senhor, você está congregando, que é muito importante, você está frequentando uma igreja, você está educando seus filhos no caminho do Senhor e de repente parece que se levanta um inimigo, se levanta um levante, uma batalha, uma guerra e você começa por um tempo de dificuldade, começa a passar por um tempo difícil. A Jéssica pregou aqui semana passada com muita propriedade e ela falou que existe dois tipos de tempestades. Aquela que você passa por desobediência, como Jona passou, e aquela que o apóstolo Paulo passou no livro de Atos 27, quando ele ia para Roma e o barco entrou numa tempestade e quebrou na ilha de Malta, ou igual os discípulos, a mensagem que ela pregou, onde Jesus falou, entre no barco e vá para o outro lado, e no meio do caminho eles enfrentaram uma forte tempestade. Então, às vezes, você está em obediência e você passa por tempestades. Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei por isso muito na minha vida. Talvez você esteja passando por isso hoje. Fala, Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu larguei a vida de pecado, eu estou seguindo ao Senhor, estou tentando melhorar, estou tentando ser submisso ao Senhor, estou servindo na casa de Deus, mas parece que as coisas não andam. Parece que eu só vivo em guerra, só vivo em tempestade, tempos difíceis. E muitas vezes nós passamos por isso. Mas na verdade, existe uma palavra que não combina com o Evangelho, e essa palavra é conforto.
Infelizmente é a verdade. Eu não sei se você já ouviu outras pessoas falando que vem para Jesus, que tudo vai ficar bem, sua vida financeira vai prosperar, você vai ficar, dá tanto para o Senhor que o Senhor vai te dar mais. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho, maioria do tempo, é luta, batalha, porque o reino de Deus não é desse mundo. O reino dele não é aqui. Então nós passamos por lutas. E quando nós lemos esse texto, eu quero falar um pouquinho sobre Josafá para você entender o que ele estava passando. Um rei muito bom na nação de Israel. A nação tinha se dividido entre duas nações, Israel e Judá, e Josafá, ele é um rei do reino do sul, de Judá. Ele é filho de um rei chamado Asa, e o capítulo 17 de 2 Crônicas fala que o pai desse cara morreu. E Josafá, ele se levanta como rei da nação, como líder, como pastor, como sacerdote daquela nação. E a Bíblia diz no capítulo 17 de 2 Crônicas que Josafá fez tudo que agradava a Deus. Ele seguiu os passos de Davi, ele não buscou outros deuses. Na verdade, Judá estava cheio de altares para deuses estranhos e Josafá destruiu todos os altares. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 17, depois você pode checar, que quando Josafá assumiu o reino, ele treinou líderes e pegou esses líderes e falou assim, peguem a palavra de Deus e pregue sobre toda a nação. Ele fez uma reforma protestante dentro da nação. E a Bíblia diz no capítulo 17 de 2 Crônicas que todos os povos e nações ao redor de Jerusalém ficaram com temor de Deus e não entraram em guerra contra Josafá. Josafá estava sendo um rei bom quando ele assumiu no capítulo 17. Só que tem um detalhe importante na vida de Josafá, e eu queria que você guardasse isso, porque é muito importante para a gente entender o texto. No capítulo 17 ele fez tudo certo. Fez uma reforma, derrubou os altares, a nação começou a buscar o Senhor. No capítulo 18 de Josafá, primeiro versículo fala que ele faz uma aliança com o pior rei descrito na Bíblia, o rei Acabe. Ele vai lá para o reino do norte, visita Acabe e fala assim, ei, isso é meu irmão, cara, nós somos de sangue. Bateu no peito e falou assim, você é meu melhor amigo, Acabe. E a Bíblia diz no capítulo 18 que Acabe fala assim, ô Josafá, vamos para a guerra. Vamos atacar esses povos aqui e vamos destruir todo mundo. E aí Josafá fala assim, mas não tem ninguém aqui para a gente pesquisar? E o Acabe fala assim, não, eu vou trazer uns profetas aqui, eles vão profetizar sobre as nossas vidas. E aí esses profetas que Acabe trouxe, falou assim, pode ir para a guerra que Deus é contigo. Vocês vão matar todo mundo. E a Bíblia diz que esses profetas eram eles estavam na folha salarial de Acabe. Eles só profetizavam coisas boas para o rei. Tudo que ele queria ouvir, tudo que ele queria que falasse para ele, eles falavam. Mas existia um cara chamado Micaias. E ele era um profeta de Deus, temeroso ao Senhor. E esse profeta se levantou no meio daquela nação e falou assim, não subam na guerra contra esse povo, porque Deus não está com vocês. Só que Josafá ignorou a voz de Deus. Segura isso aí, Josafá ignorou a voz de Deus. O profeta falou, Deus não está contigo, vocês vão morrer, vocês vão perder o exército, Deus não vai subir com vocês, não vá, porque Deus não é contigo. E Josafá ignorou e foi com o rei Acabe, e a Bíblia diz que eles perderam a batalha e perderam vários homens. Mas aí Josafá se arrepende. E aí nós chegamos no capítulo 20. E no capítulo 20, versículo 1, fala, se você acompanhar o texto e nós vamos decorrer o texto, fala que os amonitas e o povo de Moabe se levantaram contra Acabe, só que ele já tinha se arrependido. Ele se arrependeu desse erro no capítulo 19, fez uma reforma novamente, se voltou ao Senhor, e ele estava fazendo tudo certo de novo. Ele deu um vacilo, como todos nós fazemos. Mas no capítulo 20, depois dele ter reformado tudo de novo, se voltado ao Senhor, se arrependido, esses inimigos se levantam contra Josafá. E aí a Bíblia diz, no versículo 1 e 2, que ele ficou com medo. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é aqui, a obediência não promete a ausência de lutas, mas promete que Deus estará presente nelas. A obediência a Deus não promete a ausência de lutas, mas promete que Deus vai estar nelas.
Quando Josafá descobre, eu tenho que parafrasear os versículos, senão vai ficar muito longo. No versículo 1, alguém chega para ele e fala assim, tá vindo uma multidão para destruir a gente. Ô Josafá, e aí quem anda com a gente há muito tempo, eu sempre falo que eu aprendi no seminário teológico que a geografia da Bíblia é muito importante. A última palavra do versículo 2 fala assim, que é em Gedi. Eles estavam em Gedi, uma cidade que fica a 35 milhas de Jerusalém. Ou seja, os inimigos e o exército da multidão estavam mais ou menos a 40 minutos de Josafá. 40 minutos. Ele estava um nível de tensão, de preocupação enorme. Porque em 40 minutos a multidão vinha para destruir a nação. Só que Josafá, ele é inteligente dessa vez. Josafá, quando ele escuta esse temor, esse povo chegando, Josafá fala assim, vamos orar. O primeiro ponto que eu falei a obediência não diz que nós vamos ter ausência de luta, mas que Deus vai estar nela. E Jesus falou isso. João 16:33 fala o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão passar por lutas, mas tem de bom ânimo, tem de boa fé, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Em João 15, ele fala assim, no versículo 20, se me perseguiram, quanto mais a vós pelo meu nome. Não é porque nós estamos seguindo Jesus, que nós estamos debaixo da obediência de Jesus, que nós não vamos enfrentar levantes contra nós. Nós estamos vendo aqui que Josafá estava a ponto de ser morto e o reino destruído. Mas Josafá, versículo 3 e 4, ele busca ao Senhor. Segunda coisa que eu quero que você entenda antes de buscar uma saída, busque a Deus. Antes de buscar um recurso humano, busque ao Senhor. Para saber o que Ele quer que você faça nessa estação de problema que você está passando. Deus, eu estou passando por um problema financeiro. Deixa eu fazer um empréstimo, deixa eu jogar na raspadinha, deixa eu jogar na Mega Milha, para ver se as coisas melhoram. Deixa eu fazer uma apostinha no Jogo do Brasil. Ao invés de buscar uma direção de Deus, ao invés de falar, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça nessa situação? Porque se Ele é soberano, Ele já sabe a saída. Quando você tenta fazer as coisas com as suas próprias mãos, é porque você não confia na soberania de Deus. Ou seja, você é o seu próprio Deus. Antes de buscar uma saída, busque a Deus. Sabe o que é interessante? Não sei se a Letícia conseguir colocar, em 2 Crônicas 17:13. Sabe o que é o detalhe? 2 Crônicas 17:13 fala assim, que ele tinha homens guerreiros fortes em Jerusalém. Ao invés de acionar os homens dele de guerra, ele acionou o Senhor. Ele podia ter ligado para os generais dele, para os soldados, e falar assim, ei, é um tempo de emergência, se levantem, entrem em batalha, porque os moabitas, os amonitas estão vindo contra a gente, eu preciso que vocês se posicionem para a guerra. Mas Josafá não faz isso, ele não aciona o poder terreno dele, ele se conecta com o poder espiritual e fala, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor entre na causa, porque somente o Senhor pode dar vitória. Quando estiver passando um problema no seu casamento, ao invés de ligar para o seu amigo que não é não cristão, que não sabe os princípios de um casamento bíblico, busque ao Senhor. Deus, como que eu posso me submeter à minha esposa? Como que eu posso honrar a minha esposa? Como que eu posso honrar o meu esposo? Se você está passando com um problema com seus filhos, todos nós passamos, busque no Senhor a sabedoria para lidar com isso. O primeiro recurso precisa ser o Senhor. Mas sabe qual que é o problema? E aqui eu falo para todos nós, incluindo a mim mesmo. Quando nós passamos por um problema, nós queremos ouvir o homem de Deus dar uma resposta profética para as nossas vidas. Aí nós ligamos para o profeta lá do Brasil, que ora no monte, que tem uma vida com Deus. Nós queremos que o homem ouça por nós e dê uma resposta igual a Acabe fazia. Ei, fala aquilo que eu quero ouvir, me fala que vai ficar tudo bem. Ao invés de nós nos prostrarmos diante de Deus, nós queremos que o pastor poderoso possa orar por nós. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui
para servir, mas nós não somos o seu intercessor. Existe um intercessor no céu que se chama Jesus e você tem livre acesso ao Pai. Existe uma palavra, eu coloquei aqui, pontife, em latim. Antes de ter a reforma protestante, essa era uma palavra que era usada para líderes espirituais. E sabe o que ela significa? Ponte. Qual que é o meu ponto com isso? Um pastor, ele nada mais é do que uma ponte. Ele é a ponte para te dar o acesso para Cristo. Um líder espiritual não é nada mais do que uma ponte para que você possa chegar ao destino final. Ele não é o seu destino final. O pastor não é o cara que você deve idolatrar. O problema é nosso, porque nós criamos deuses para nós mesmos. Nós idolatramos o homem poderoso, ou a igreja lotada, ou o homem que tem sucesso, que tem muitos likes, que tem muitos vídeos, tem muitos reels no Instagram, ao invés de simplesmente entender que ele é uma ponte para você chegar no grande pastor, que é Jesus. Então, quando estiver passando por um problema, antes de buscar uma saída, busque a Deus. Josafá falou, Deus, eu não quero saber se meus generais são fortes, eu não quero saber se meu exército é grande em Jerusalém, eu preciso de um Senhor, me dá uma resposta. E olha que eu sou pastor, mas eu não sou o seu salvador, eu não morri por você numa cruz, eu estou aqui administrando o seu coração, porque um dia eu vou ter que dar conta dele. Nós somos uma ponte. Todos os líderes que estão aqui, vocês são pontes. Não atraiam pessoas para vocês. Atraiam pessoas para Cristo. Pastores e líderes precisam estar longe dos holofotes. E Cristo precisa brilhar. Eu não sei se vocês sabem quem é Kevin James. Ele é um ator do Grown Ups, um filme que tem em inglês, um gordinho, barbudinho. Eu vou dar um exemplo dele que Josafá fez. Ele buscou o Senhor e falou assim, ô Judá, vamos entrar em jejum e oração. Josafá convocou a galera para jejuar e orar. Não existe nada mais poderoso do que jejum e oração. Essas são as armas que a gente luta o mundo espiritual. Josafá falou assim, vamos orar e jejuar e buscar o Senhor. Esse cara, Kevin James, milionário, vários filmes em Hollywood. A filha dele começou a ter insônia de noite. Ela não dormia à noite. E ela começou a ter um tique, que ela ficava tremendo demais. Pode pesquisar na internet depois. E esse cara fez de tudo. E nada resolveu o problema da filha dele. Conseguiu colocar a foto? Não, né? Se eu conseguir colocar aí para o pessoal saber quem que é. Ele é bem famoso. Ele fez o filme. A filha dele tinha um tique e começou a ter insônia à noite. E ele fez de tudo. Gastou dinheiro, levou em médico, tudo. Os melhores hospitais de Los Angeles. E aí ele foi para o último recurso, que devia ter sido o primeiro. Ele falou assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu vou entrar em 41 dias de jejum, só de água com sal, para mim não poder desmaiar, mas eu não vou comer, eu vou entrar em jejum e oração, e Deus faz alguma coisa pela minha filha, ajuda minha filha. Depois que ele terminou o jejum, em 41 dias, a filha dele começou a dormir toda noite e o tique desapareceu, porque o jejum e a oração, ela tem poder. Quando você jejua, busca o Senhor opera no natural, o Senhor vem e traz a resposta, traz a vitória, traz a cura que é necessária. Ei, ao invés de deixar o Senhor por último, coloque o Senhor em primeiro lugar. Ao invés de buscar os médicos, eu não sou contra médico, eu também vou no médico, mas a minha primeira reação é dobrar os meus joelhos e falar, Deus, estou passando por isso, não interessa o que o médico vai falar, a palavra final vem do Senhor. A filha dele nunca mais teve insônia e nunca mais teve um tique nervoso. 41 dias de jejum e oração. Só que ele falou o quê? Deus, não tem mais nada para fazer, o recurso humano acabou, agora é o Senhor. Olha o que Salmo 50:15 diz. Coloca aí, lê, Salmo 50:15. Invocar-me-ei no dia da angústia,
Eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoque ao Senhor no dia da angústia, no dia da tensão, no dia da depressão, no dia da tristeza. Invoque ao Senhor. Olha o que Ele está prometendo para você. Se você buscar Ele, Ele vai te responder e você vai glorificar o nome dEle. Ele vai te livrar daquilo que você está passando. Talvez não seja no momento, talvez não seja no dia, talvez não seja na semana, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A nossa sobrinha, ela está grávida hoje, para a glória do Senhor. O neném está crescendo, coração batendo, mas ela teve alguns miscarriages. Daí o último que ela teve, minha esposa virou para mim e falou assim, por quê? Eu olhei no olho dela e falei, não sei. Eu fui para o meu quarto, comecei a chorar, falei, Deus, eu não sei o porquê, mas eu quero te agradecer pelo filho da Letícia e do Mateus. Eu te agradeço por esse neném que vai vir. Eu te agradeço porque o Senhor é soberano. Se não foi agora, vai ser depois. Se não for agora, vai ser depois. E a gente orou e hoje ela está grávida. Coisas que pareciam impossível, coisas que a gente achava que não era impossível. Mas Deus é fiel para cumprir. Nós não entendemos o tempo de Deus, mas Deus sabe a hora certa. Talvez você orar, minha situação financeira não está boa e não vai ser a resposta agora, nem mês que vem, nem talvez daqui 6 meses. Mas no momento certo, Ele vai te responder. Para aqueles que são pais aqui, se o seu filho te pedir uma coisa, você vai prolongar a resposta para ele? Eu creio que não. Talvez você não vai dar a resposta que ele quer na hora, mas você vai dar uma resposta. E por que nós temos a mentalidade de que Deus vai nos deixar sem resposta, sendo que Ele é o nosso Pai? Busque ao Senhor primeiramente. Josafá proclamou um jejum. Senhor, eu não quero saber quantos milhões de pessoas estão vindo. Estou confiando no Senhor. E aí o texto diz, do versículo 5 ao 9, sabe o que Josafá faz depois que ele fala para a galera? Ei, igreja, vamos jejuar. Do versículo 5 ao 9, ele fala assim, ó. Eu não vou ler porque é muito longo. Você pode olhar na sua Bíblia aí. O 5 ao 9 fala assim, ó. Ele começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez. Eu vou te dar o blueprint, literalmente, de todos os homens de Deus da Bíblia. Quando eles estão passando por problema, o que é que eles fazem? Eles começam a oração glorificando a Deus. O Senhor é o Deus majestoso. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Você pode ir no livro de Neemias, capítulo 1, quando a nação de Jerusalém estava queimada, e aí ele recebeu uma notícia de que tudo estava destruído. O cara chegou e falou assim, Neemias, está tudo queimado lá em Jerusalém, está todo mundo sofrendo. Ele chorou e começou, Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eles começam a orar, glorificando o nome de Deus e lembrando ao Deus do que Ele já fez para com eles. Meu terceiro ponto para você é, Ele fez no passado, Ele fará novamente. Josafá começa, Deus, o Senhor é o Deus dos nossos antepassados. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus, eu estou parafraseando do versículo 5 ao 9. O Senhor é o Deus que tirou essa terra dos seus inimigos e deu para o seu amigo Abraão. O Senhor é o Deus que deu essa terra para nós. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. O Senhor é o Deus que fez todas as coisas. Por acaso o Senhor não vai agir com a gente? Por acaso o Senhor não está sentado num trono e tem o poder sobre toda a nação pagã? Olha aí, está nos versículos. Ele glorifica a Deus e fala, o Senhor é o Deus soberano que tem o poder sobre todas as nações. Ei, olha para trás e veja o que Deus já fez por você. Quantos milagres você já viveu aqui nessa terra? Quantas vezes Deus entrou com provisão sobre a sua vida financeira? Quantas vezes você achou que era o fim e Deus abriu uma porta? Quantas vezes o inimigo falou, não tem mais jeito para o seu ministério? E Deus falou, tem jeito porque foi eu que te chamei e a boa obra que eu comecei eu vou terminar. Eu sou o Deus que prometo e faço. Comece a trazer a memória, se você está passando por um problema, das coisas que Deus já fez sobre a sua vida. Eu tenho várias. Um dia, antes de eu me converter, eu estava dentro do meu quarto, estava em depressão. A Jéssica e eu tínhamos terminado, era verão de 2010. E eu estava dentro do meu quarto, sozinho. Meus pais tinham ido para o Brasil, meu irmão estava no Brasil também. Eu sei que eu fiquei sozinho em casa. E eu entrei naquele quarto, eu peguei uma faca. E eu era obcecado, assim, acho que é por isso, eu era obcecado com dinheiro. Com sucesso, com dinheiro e
E eu ficava assim, meu, como que eu vou fazer e tal? E aí esse dia eu estava muito mal. E eu entrei no quarto e falei assim, vamos ver se o diabo existe mesmo. E eu peguei uma faca e falei assim, eu vou fazer um pacto de sangue e eu vou dar a minha vida. Se você me der dinheiro, sucesso. E eu ajoelhei no meu quarto, eu peguei a faca na minha mão, eu coloquei a faca no meu braço, mas tinha, sabe uma coisa lá dentro que não deixa você fazer? Tinha algo lá dentro, lá dentro. E esse dia eu falei assim, diabo, se você realmente existe, eu quero ver se você é real. Lá dentro, assim, mas eu não conseguia cortar meu braço para fazer o pacto de sangue. E aí eu fui dormir e aquela noite, quando eu acordei de madrugada, tinha um demônio em cima de mim, babando em cima de mim, assim, um cachorro, um demônio com a cara de um cachorro. Eu estava com o olho aberto, eu não conseguia me mover, e o demônio babando em cima de mim e me lambendo. E aí ele foi saindo vagarosamente, assim, o quarto frio, eu tremendo. E aí, quando eu consegui me mover, eu estava todo, parecia que eu estava sujo de baba. Foi real, não foi um sonho, não foi uma loucura, não tinha usado droga. Foi de lá que ele me tirou. E aí quando eu penso em desistir, eu lembro, o Senhor salvou a minha vida do inferno, o Senhor me deu uma vida nova, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu 3 filhos, o Senhor deu meus pais convertidos, a minha família vai ser salva em nome de Jesus. Quantas coisas Deus já fez sobre a sua vida, quanta provisão Deus já trouxe sobre a sua vida, quantos livramentos Deus já te deu, quantos filhos Deus já te deu, por mais que você tenha perdido, olha para o seu lado e olha os filhos que você tem hoje, olha a casa que você tem hoje, olha o maior de todos, a eternidade que você vai viver com Ele para sempre. Ele fez no passado, Ele fará novamente. Não importa a dificuldade que você está passando hoje, Deus é fiel para fazer de novo. Ele não perdeu o controle das coisas. Tanto é que Josafá fala, você está sentado no trono. Isso mostra soberania, isso mostra poder, isso mostra autoridade. Ele não perdeu o controle das nações. É por isso que meu coração e a minha confiança não está no presidente de uma nação, não está em nenhuma instituição a não ser a igreja. Sabe por quê? A igreja é a única instituição do mundo que pode entrar no coração e transformar um viciado em pastor, um drogado em um pai, um assassino em um missionário. Somente a igreja. Olhe para trás e veja o que Deus fez pela sua vida. Não interessa a estação que você esteja passando. Josafá sabia que Deus era poderoso para fazer novamente. O Senhor fez no passado, o Senhor vai nos livrar de novo dos amonitas e dos moabitas. E ele começa a glorificar o Senhor. Estou pulando bastante coisa porque para a gente andar rápido. O que Josafá estava declarando é, a minha confiança não está no homem, a minha confiança não está no meu exército. A minha confiança não está nos meus soldados de guerra. E presta atenção, quando você estuda a Bíblia, o reino do sul, Judá, era conhecido pelo seu poder militar. Ou seja, Josafá tinha o maior exército poderoso das nações. O reino do norte, Israel, nem tanto. Mas Judá, o reino do sul, era conhecido pela sua força militar. Mas olha o que Salmos 44, 5, 7 diz. Coloca aí, Lê, Salmos 44, do 5 ao 7. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calçamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salva de todos os nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Não é o seu dinheiro que vai resolver essa situação, não é o seu trabalho, não é o seu patrão, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é nada terreno, somente o Senhor pode resolver. Existem batalhas em obediência que é simplesmente para crescer a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Porque nós precisamos deixar de ser meninos na fé. Chega um momento que Deus fala, chega de beber leite, vamos comer algo sólido. Eu preciso ter um nível de intimidade maior contigo. E para isso acontecer, a dependência dele precisa ser maior. Ponto 4. Deus é quem luta as nossas batalhas. Do versículo 13 ao 17, tudo que acontece nesse versículo parece um profeta Jaziel. Ele era um levita na casa do Senhor e ele fala assim, ó, se posicionem,
Coloque-se de pé e não tema. Ele está dando a ordem de general. Se posicione como exército, levanta-se e fiquem quietos. Posicionamento. E aí ele fala assim, ó, não temas. Sabe quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? 365 vezes. Todo dia que você levanta de manhã, Deus está falando, não tema. Todo dia que você levanta de manhã, Deus está falando, não temas. Deus é um Deus estratégico. Ele colocou não temas 365 vezes na Bíblia. Simplesmente um por dia. Todo dia que você se levantar preocupado, Deus está falando, não temas, eu sou contigo. Não temas porque eu luto por você. Não temas porque eu vou contigo. Não temas porque eu vou adiante. Não temas, não temas, não temas. E muitas vezes a ansiedade, a preocupação tenta nos sucumbir e Deus está falando, ei, não temas porque eu sou contigo. 365 vezes. Não é coincidência. E Jaziel fala assim, se posicionem. Sabe quem que entendeu isso? Davi. Quando você pega o livro de 1 Samuel 17, ali pro versículo 47, eu amo o filme. Quem assistiu Davi, o filme? Eu já assisti trocentas bilhões de vezes. Eu sei quantas vezes Davi roda a pedra, eu sei tudo, porque o Samuel, toda vez que ele entra no carro, papai, ele fica assim, ó. Ou então ele faz, o leão no começo, querendo pegar as ovelhas de Davi. Eu estou sentado ali preparando a mensagem de semana e ele tem um Spider-Man que é de borracha. E ele, papai, ó. E eu, vai. E aí eu voltei para escrever assim e ele tá com o Spider-Man rodando. Aí ele faz assim, ó. Ele me deu uma bonecada na cabeça. Aí ele pegou e falou assim, ele jogou o boneco e falou assim, ha. Ele deu a risada do Golias. Ele sabe até quando Golias vai rir. De tanto que eu assisti aquele filme. Mas sabe o que eu acho interessante naquele filme? Jaziel fala assim, se posicione e preparem para adorar o Senhor. Naquele filme, se você reparar, antes de Davi ir lutar com Golias, ele está num ribeiro. E ele está escolhendo as pedras ali para lutar contra Golias. E no filme, a Bíblia não diz isso, mas no filme eu gostei como que eles colocaram. Que ele está pegando a pedra, ele coloca na sacola do lado e ele fala assim, ó, I will not be afraid. Ele está adorando ao Senhor antes da batalha. Ele está cantando no filme. E ele vai com a pedrinha dele e o cajadinho dele, ele, I will not be afraid, colocando as pedrinhas na bolsa. Mas Davi, quando chegou perante Golias, a nação toda na Bíblia estava com medo, inclusive o rei Saul, que é o líder. Deixa eu falar uma coisa, você que é líder. A maneira que você conduz os seus liderados é a maneira que eles vão ser. Se você é medroso, seus liderados vão ser medrosos. Se você é ousado, seus liderados vão ser ousados. O passo que você dita são passos que eles vão seguir. Saul estava com medo, a nação toda com medo, e Davi fala, eu luto contra esse cara. O Senhor me livrou de leões, livrou de urso, Ele vai me livrar contra a mão desses filisteus. Quem é esse filisteu para falar do nome de Deus? E a Bíblia diz que quando Golias fala, quem é você? Você acha que eu sou um cachorro para vir com esse cajado? E Davi fala assim, você vem com espada e com escudo e com lança, mas eu vou no nome do Senhor, porque a batalha é dele e não é minha. Davi entendeu que quem lutava por ele era o Senhor, não era na força do braço dele, não era no estilingue dele, não era no tamanho da pedra, era porque Deus era com ele. E Deus é contigo nas suas batalhas. É Ele quem luta as nossas batalhas. Mas é preciso um posicionamento. E eu vou te dar um exemplo bíblico. Mateus 6, a Bíblia diz que a Bíblia fala assim, ó, e aos pássaros o Senhor dá o de comer. O que isso tem a ver? A Bíblia fala que Deus dá aos pássaros de comer. Ele não leva a minhoca no bico dele, ele tem que sair do ninho. Ele precisa fazer algo para o Senhor trazer a provisão para ele. Não é porque você sabe que Deus é contigo que você vai ficar deitado sem orar, sem jejuar, sem buscar o Senhor. Se posicione. A batalha não é sua, você não vai brigar, mas você precisa se posicionar. Você precisa posicionar o seu coração diante de Deus. Você precisa se consagrar ao Senhor. Ei, Senhor, eu estou passando por uma batalha, eu não sei a resposta, mas eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a palavra e eu vou me posicionar porque eu sei que o Senhor vai lutar por mim. As nossas armas, nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas principados e potestades no mundo celestial.
Se posicione. O pássaro recebe o de comer, mas ele tem que voar. Ele tem que trabalhar. Ele tem que bater o bico no chão. Posicionamento diante de Deus. Nós não podemos ser uma igreja preguiçosa, crentes preguiçosos que não oram, que não lê a Bíblia, que não buscam o Senhor. É preciso um alinhamento com Deus. Josafá fez isso. Jaziel falou, se levante e se posicione. Até os filhos, a Bíblia diz, se você olhar no versículo 13 ao 17, que até os filhos se posicionaram. Até os filhos se colocaram de pé. É Deus quem luta as nossas batalhas. Eu já passei por várias. Quantas vezes eu sentei no escritório, naquele chão, a única pessoa que viu foi minha esposa e eu chorava. Eu falava, Deus, eu não sei como lidar com essa situação. Eu aprendi uma coisa com o pastor Lendashard, uma pessoa que eu admiro bastante. Já falei aqui, né? Ele e o Josh Howerton, da Lake Point, em Rockwall. São pastores jovens que eu admiro eles. E eu aprendi com o Lendashard que quando você não entende o que fazer, não sabe o que fazer, ele fala duas coisas. Senhor, me dá o seu coração para com essa situação e me dá um sinal do que eu devo fazer como resposta. Ou seja, eu não sei, eu não tenho um coração para entender essa situação. Me dá o seu coração, porque o Senhor entende a situação. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor é soberano, o Senhor conhece todas as coisas. Então me dá o seu coração para ter entendimento dessa situação que eu estou vivendo. E depois que eu tenho entendimento, me dá uma direção do que fazer. E eu sei que esperar a resposta é difícil. Eu sei que é demorado. Às vezes Deus não dá a resposta imediatamente. A gente estava procurando por um lugar para alugar, para a gente sair daqui de casa, né? E aí a gente foi visitar com os líderes, o pessoal do conselho, os elders da igreja, a gente foi visitar um lugar, e aí nós olhamos a warehouse, tá, beleza, legal, tá, ficamos assim. E aí a gente começou a orar, vamos orar. Eu mandei mensagem no grupo de líderes, falei, vamos orar, o senhor precisa dar uma resposta. Aí, semana rolando, a nossa filha do meio, a Abby, correndo pela casa, ela foi na warehouse também, né, que a gente tinha que deixar elas na ginástica, era ali do lado. E ela correndo aqui dentro de casa, ela virou para a Jéssica e falou assim, mamãe, aquele lugar que a gente foi, não vai dar certo, a gente tem que continuar orando. Ali, nós falamos, Deus está falando através da vida dela. Não é para a gente ir para esse lugar. Nós não fomos. Ah, mas quando vocês vão ir? O dia que Deus liberar. O dia que Deus der o lugar. O dia que Deus trouxer a provisão. Porque Ele é fiel para cumprir. Não existe ninguém mais interessado no sucesso da igreja do que o Senhor. Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. O nome do Senhor está sobre a igreja. Se a igreja falha, se a igreja fecha, se a igreja não flui, o nome do Senhor é envergonhado, não o meu. Porque a igreja é dele. Cristo é a cabeça da igreja. Então não existe ninguém mais interessado na prosperidade da igreja e dos seus filhos do que Deus. Então nós entendemos que não era o tempo. Posicionamento. Nós estamos fazendo a nossa parte e esperando Deus dar uma resposta. Ah, mas Deus vai prover, vamos ficar deitados, não vamos orar, não vamos perguntar ao Senhor quando que é o tempo de mudar. Deus vai trazer um milionário aí para abençoar a nossa igreja. Não é assim que as coisas funcionam. O reino de Deus não funciona assim. É uma parceria entre nosso posicionamento e o mover do Senhor. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o reino de Deus não é para preguiçosos. Não é para preguiçosos. Provérbios fala que o preguiçoso fala assim, ó, meu Deus, tem um leão lá fora, ele vai me engolir. E aí depois reclama que está com fome. Não trabalha, não corre atrás, não faz nada. Eu tive um professor em teologia no seminário que ele falou assim, ó, eu vou te dar um resumo bem rápido do livro de Abacuque. Abacuque aconteceu isso, aí que é o ápice do capítulo, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Aí todo mundo ficou assim, uau, o cara é fera, cara. Faz muito sentido, ele resumiu os 3 capítulos ali em poucos minutos. Aí um aluno levantou a mão e falou assim, professor, deixa eu te perguntar uma coisa, e Salmo 119? É muito difícil, é muito grande, como que a gente resume isso? Ele falou assim, o reino de Deus não é para preguiçosos. Leia, estude, leia livros, leia comentários teológicos. Se você quer pregar a palavra, se você quer cantar, não é para preguiçoso. Não é porque Deus te deu o dom que você não precisa aperfeiçoar esse dom.
Se você tem um dom, se você tem a unção para pregar, se você tem um talento para cantar, se você tem um talento para tocar, você precisa se posicionar e aperfeiçoar. É um partnership entre a sua unção, o seu dom, com o mover de Deus sobre a sua vida. Posicionamento. Até as criancinhas ficaram de pé. E eles estão lá, na linha de frente da batalha. E aí eu entro no último ponto. A nossa adoração não ignora a guerra. Ela declara quem reina sobre ela. Não é porque você está passando por luta e está adorando que você está ignorando a guerra. A guerra continua lá, mas o que você está fazendo está declarando quem reina sobre ela. Você está declarando quem tem poder sobre ela. Você está declarando que independente da circunstância, independente da situação, independente do problema, Deus continua com o controle da sua vida. Independente do resultado da batalha que você está enfrentando, Deus continua sentado no trono. É isso que a sua adoração revela. Ela não ignora os problemas, mas demonstra quem reina sobre ela, ou sobre eles. Lembre-se, 45 minutos de distância. O inimigo está chegando, não tem tempo de fazer nada. Eles estão posicionados. Jaziel fala, prepare-se para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Porque é o Senhor que luta por vós. Não temas. E eles estão ali, esperando. Deixa eu te explicar o que isso significa. Existe um termo teológico que se chama Holy War, Guerra Santa. Lê, coloca para mim aí Deuteronômio 21 ao 4. Deuteronômio 21 ao 4. A gente está quase encerrando. Tá aí? É isso mesmo? Vamos lá. Presta atenção, guarde esse termo, Holy War, Guerra Santa. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Lembre-se que Moisés está dando uma palestra, o pessoal está no morro e está vendo a terra prometida, e Moisés está dando uma palestra para eles de como eles deveriam agir quando eles chegassem na terra prometida. Quando vos chegardes a peleja, o sacerdote, quem que é o sacerdote de 2 Crônicas? Josafá. Ou seja, presta atenção, Josafá conhecia a palavra. Olha o que a Bíblia está mandando fazer capítulos antes de Josafá reinar. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote, o rei, se adiantará e falará ao povo. Dir-lhe-á. Que versão que você pegou também, hein? Meu Deus. Ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Isso era chamado Guerra Santa. Toda vez que o povo de Deus passava uma batalha, passava uma luta, o rei, o pastor da época tinha que levantar e falar assim, galera, não fiquem com medo, se posicionem e lembre-se o que Josafá fez? Deus, o Senhor é o Deus eterno. Galera, se levante e vamos lembrar de o que Deus fez por nós. Josafá entendia a palavra, ele pregou a palavra para o povo e falou assim, se levantem porque é Deus que vai lutar por nós. Isso se chama Guerra Santa, Holy War. Você não luta com o seu corpo físico, você não luta com o seu financeiro, Deus vai à frente lutando por você. Era isso que eles estavam fazendo em 2 Crônicas. Josafá proclamou o povo para se posicionar e falar, ei, Deus vai lutar por nós. Ou seja, é por isso que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. Apaixonado pelo Velho Testamento. Sabe por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui. O Velho Testamento é 75% da Bíblia. Tá? Quando a gente não usa o Velho Testamento, nós estamos perdendo 75% dos princípios bíblicos. Lógico, nós estamos na era da graça. E aí, às vezes, quando eu dava aula para os jovens de teologia, aula de estudo bíblico, eles perguntavam,
Mas o que pregava antigamente vale para hoje? Eu falei assim, ó, eu falava sempre assim, e eu queria que vocês entendessem isso. Eles falavam assim, tudo mudou, hoje nós vivemos na época da graça, antigamente podia isso, agora não pode mais. Existe uma coisa que não mudou desde Gênesis, o coração humano. Ele continua pecaminoso, continua mal e ruim. Então os princípios que serviam para o pecado do coração humano naquela época servem para hoje. A gente ter o entendimento do princípio. E por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa fala, antigamente, hoje a gente vive por fé. Não, fé desde o princípio. Para eles, eles tinham que acreditar nisso aqui, que Deus ia lutar por eles. Eles não estavam vendo Deus, eles não sabiam quem era Deus, nunca tinham falado com Deus. Eles precisavam crer nessa palavra de Deuteronômio que Deus iria lutar por eles. Ou seja, o evangelho de Gênesis e Apocalipse sempre foi fé. Sempre foi pela fé. Eles precisavam crer. Josafá precisava acreditar que Deus ia entrar com intervenção e dar vitória contra os moabitas e os amonitas. Você precisa ter fé e acreditar de que Deus vai entrar com provisão nas suas batalhas, nos momentos difíceis, nos vales escuros. Deus vai trazer uma providência. E aí é onde nós chegamos no versículo que nós vemos no princípio. Versículo 22 e 23. A Bíblia fala, prestem atenção, a Bíblia fala que quando eles começaram a cantar, o Senhor começou a agir. Não foi o Senhor começou a agir e eles começaram a cantar. Preste atenção porque detalhe na Bíblia faz sentido. É muito importante. E eu vou te dar um exemplo disso. Coloca aí Êxodo 14, 21. Moisés está liderando o povo, sair do Egito. E aí Êxodo 14, 21, ele está assim, ó. Deus, o Mar Vermelho está aqui e o exército de Faraó está vindo lá. Nós não temos saída. O que eu faço? Deus falou para ele assim, ó, para de perguntar para mim, eu já te falei, estende a sua mão. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, depois que ele estendeu a mão, o Senhor abriu o mar. Precisou Moisés mover para Deus fazer. Moisés estava perguntando, Deus, o que eu faço agora? Eu já te dei a instrução, obedece. Move a sua mão e você vai ver o mar se abrir. Depois que Moisés fez um movimento com a mão, o mar se abriu. Outro exemplo, Josué 3,15. É 3 ou é 13? 3, né? E quando, presta atenção, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, olha o detalhe aqui, ó. E os seus pés se molharam na borda das águas do Jordão. A Bíblia fala que a água parou e a água abriu. Ou seja, eles estão atravessando o Rio Jordão. O próximo versículo fala isso. Eles estão atravessando o Jordão. A arca está aqui no ombro deles. Quando o sacerdote encosta o pé no Jordão, ou seja, está transbordando de água. Quando o pé do sacerdote encosta na água, a água abre. É preciso um ato de fé primeiro para depois Deus abrir. É preciso um ato de fé primeiro para depois Deus prosperar. É preciso um ato de fé primeiro para Deus então entrar com providência. Você precisa agir em fé e acreditar que Deus vai completar aquilo que você começou. Sempre foi assim, sempre foi assim. Você precisa crer para depois Deus fazer. Não pode ser ao contrário. Josafá está falando, vamos começar a adorar. E a Bíblia fala no versículo 22 que quando eles começaram a adorar, Deus trouxe uma confusão no meio dos inimigos. Não espere para ver, para depois adorar. Comece a adorar para depois você ver. A arma contra as suas batalhas é a sua adoração. A arma contra as suas guerras é o seu posicionamento de confiar no Senhor e falar, Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como eu vou pagar essa conta, eu não sei como as coisas vão acontecer, mas eu creio que o Senhor vai mover. A sua batalha de guerra, a sua arma contra a sua guerra é a sua adoração e fé no Senhor. Não é os seus recursos humanos, mas sim a sua obediência àquilo que o Senhor mandou você fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás, a Jéssica entrou num acidente de carro e o cara bateu nela, o cara estava errado. E ela machucou o joelho, ela teve que fazer fisioterapia. E aí um dia a gente estava morando em Boston e ainda ela chega para mim com a conta do fisioterapeuta gigantesca. Eu falei, meu, o que é isso? Ela chegou, baby, olha isso aqui, não faz sentido, não sei o que. Eu falei, ei, não reclama. Fala mais nada. Pergunta ela, eu peguei a conta, botei em cima da mesa, sentei ela na cadeira e falei assim, Deus,
essa conta aqui não é nossa. Obrigado por ter pagado essa conta. Move o coração do advogado se você tiver mover. Move o coração de quem tiver que mover. Mas essa conta aqui não é nossa. Eu te agradeço pelo pagamento dessa conta em nome de Jesus. Amém. No outro dia, a Jéssica recebe uma ligação. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas essa conta acabou de ser paga, não precisa mais se preocupar com essa conta do fisioterapeuta. Eu não estou te falando coisa que eu li na Bíblia, eu estou te falando coisa que eu vivi, porque nós tivemos um ato de fé. Eu falei, Deus, isso aqui não é nosso, obrigado pela conta paga. A conta ainda estava lá, ainda estava o débito na nossa conta, no nosso nome, mas Deus ouviu a nossa fé, Deus ouviu o nosso clamor e Ele agiu em cima daquilo que nós acreditamos. Eu quero acionar a sua festa amanhã. Não interessa se você vai passar. Talvez se você fala, minha vida está a 100%, meu filho está bem, minha esposa está bem. Guarda essa palavra, porque os dias maus, eles vão vir. E quando eles vierem, se posicione e fale, Deus, eu te adoro na beleza da tua santidade. Foi isso que Josafá fez. Deus, eu te adoro porque o Senhor é Deus soberano. Deus, eu te adoro porque você vai entrar com providência. Deus, eu te adoro porque o Senhor ainda reina sobre todas as coisas. A arma para você vencer as suas batalhas é a sua adoração e a sua postura diante do Senhor. Mas é preciso um ato de fé primeiro. Você sabe o que é? Eu já falei isso aqui, mas talvez alguns de vocês não ouviram. Nós viemos para cá por causa de ministério. Nós nunca tivemos plano de vir para o Texas. Nós já estávamos fazendo programação de ir para a Flórida, de ter uma vida tranquila. A gente tinha uma companhia de mortgage, eu estava trabalhando no mortgage com a minha esposa. E a gente liderava os jovens lá na igreja em Boston. E aí o Senhor falou, gente, eu vou mover vocês. A gente falou, yes. Minha mãe está vindo para South Carolina e minha cunhada mora em Boca Raton. Eu falei, meu, jet ski no final de semana, praia, barco, sol, praia. Nossa, que top. E aí eu já fazendo plano e tal. Vamos para a Flórida, vai ser ficar perto da minha mãe, perto da minha família, perto da minha irmã. Vamos sair do frio. E aí Deus virou tudo e falou, Texas. Apareceu uma proposta de trabalho e eu nem tava, a gente veio aqui visitar a Gabi e o Danton e aí o pastor entrevistou a gente, o filho do pastor entrevistou a gente, gostou da gente, falou assim, quero dar a posição de pastor de jovens para vocês na igreja. Falei, pastor, você vai me desculpar, mas eu já estou com tudo armado para ir para a Flórida, mas eu posso te falar uma coisa, eu vou orar, posso orar, o máximo que eu posso fazer, mas não fica com essas esperanças para cima não, porque... Já tá tudo... Eu já estou me vendo lá em South Beach, jet ski lá. Estou vendo comendo camarão na praia lá de boa com a minha família. Mas eu vou orar. Eu prometo ao Senhor que eu vou orar. E quando você ora, meu irmão, Deus responde. Do nada, cliente nosso em Boston, que estava comprando casa, falava assim, nossa, mas essa casa aqui está igual às casas do Texas. Nós começamos... Do nada. Texas, 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 Texas. E aí o nosso pastor, a gente já tinha avisado ele há uns 6 meses antes que a gente ia sair. Ele é um homem de oração, um profeta de Deus. A gente tinha marcado uma reunião lá em casa. Ninguém sabia que a gente estava orando sobre o Texas. Nós tínhamos marcado uma reunião lá em casa para passar os jovens para outra pessoa. E aí ele entrou lá em casa, o pastor Júnior entrou lá em casa. Quando ele estiver aqui, ele vai pregar para a gente. Eu amo a vida dele. Um homem de Deus, o cara que me ensinou a orar, que me ensinou a ser apaixonado por oração, assim, um homem usado por Deus tremendamente. Ele entrou dentro de casa. Ele entrou dentro da minha casa e falou assim, meus irmãos, ele é bem simples. Eu vou falar uma coisa para vocês e quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês não vão para a Flórida. Deus me mostrou vocês no Texas fazendo ministério. Do nada. Ali, a gente falou, acabou, é Texas. E aí nós viemos, para que eu estou te falando isso? Te deu um background da história. Viemos para o ministério, estamos lá servindo na igreja americana, o Senhor falou assim, sai. Nosso seguro de saúde era pela igreja, meu salário era pela igreja, eu larguei tudo, nós largamos tudo por causa do ministério. E aí do nada Deus fala, larga tudo e sai. Você imagina, para mim, eu tenho uma esposa, eu tirei minha esposa, nossa família do conforto, eu arranquei as raízes da nossa família, moramos em Boston 24 anos, meu irmão mora lá, amigos moram lá, cresci lá. 3 filhos aqui agora. E o Senhor fala, sai, larga tudo. É pra você sair do trabalho, sai da igreja, sai. E eu e minha esposa entramos em oração e o Senhor
Até que um dia a gente falou assim, Deus, a gente precisa de um sinal. Só tem que dar uma resposta agora. Tinha 2 meses que a gente estava jejuando. E a gente foi numa conferência. No último dia da conferência, o pastor pregando, ele estava pregando sobre o livro de Esté, capítulo 4. E a última palavra que ele falou foi assim, ó, em inglês. If you perish, you perish. But choose Jesus. Não negocie Jesus. Ali o Senhor falou comigo e com a minha esposa. Mas nós somos incrédulos, né? A gente entrou dentro do carro e não falou nada um com o outro. Ficamos calados, falei assim, calma, preciso de mais uma confirmação. Mas meu espírito já estava assim, confirmado. E aí eu fui para a igreja americana de novo que eu trabalhava, cheguei no escritório, falei, no caminho eu falei assim, Deus, se é para a gente sair, a Jéssica vai me ligar em FaceTime e ela vai falar assim, ó, if you perish, we perish. Eu entrei no escritório, esperei um pouco, a Jéssica me ligou. Primeira palavra que saiu da boca dela. Eu só falei assim, ó, e aí? Ela falou, if we perish, we perish. Eu falei, acabou. Dali eu já liguei pro Danton, falei, bro, porque o Danton foi que trouxe a gente pra cá. Falei, bro, a gente tá saindo, já tô deixando você saber, já decidimos agora. Liguei pro pastor Vantes, que me trouxe também. Falei, estamos saindo, quero honrar vocês, já vou conversar com o John essa semana. E aí falei, ó, tô indo embora, vou dar aí o tempo que vocês precisarem para achar outro pastor. Honrei minha palavra, fiquei lá mais 9 meses. Eles acharam outro pastor e eu saí. Mas pensa em obediência. Você tem que largar tudo. Você veio aqui. Nós viemos para cá por causa de ministério e Deus fala, sai do ministério. Então, se Deus te der uma direção, não tenha medo. Eu posso te falar com propriedade que Deus é fiel para trazer aquilo que é preciso ser trazido para suprir todas as necessidades da sua vida. Apenas obedeça. Dê um passo de fé. Toque o pezinho na água e o Jordão vai se abrir. Levante sua mão sobre o mar e ele vai se abrir. Deus não remove os problemas, mas ele faz um caminho no meio deles. Rabassorokotorobaxereandarabás. Rabassorokotoromaxiri andarabás. Rabassorokotoromaxiri andarabásore andaramanare cantaramaxiri andarabás. A mulher de vestido rosa aqui, ó. Você pediu para Deus falar com você, está buscando uma resposta no Senhor. Você tem buscado ao Senhor, fala, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. São tantas preocupações, são tantas coisas que estão afligindo a minha alma. Você chegou aqui hoje com o coração aflito, mas somente o Senhor conhece essa aflição, porque Ele conhece você como filha, não como serva, não como simplesmente uma mulher, mas como filha. Deixa eu te falar uma coisa, fica tranquila porque Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Deus vai trazer a provisão necessária, Deus vai trazer o recurso financeiro necessário. Aquieta o seu coração e saiba que eu sou Deus. Veja o meu mover sobre a sua vida, aquieta o seu coração, descansa a sua alma, porque aquilo que você tem pedido para mim, eu vou conceder no meu tempo. Por isso, descansa, pois eu sou o Senhor quem falo contigo esta manhã, filha minha. Eu tenho visto as lágrimas. Quando ele sai para trabalhar, eu tenho visto as lágrimas. O Senhor vê coisa que ninguém vê. O Senhor me mostra você sozinha, chorando. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele quer que você saiba o íntimo que ele te conhece. Ninguém sabe disso, somente você e ele. E o Senhor está mandando te dizer que cada lágrima que caiu, cada gota que escorreu nesse rosto, ele colheu para trazer vitória, para trazer alegria, para trazer provisão, porque ele é um Deus fiel. Ele te trouxe aqui hoje para que você adore no meio da angústia, para que você saiba que a sua adoração vai mover montanhas, porque quando você se posicionar em adoração, mesmo tudo dando errado, Deus vai mover. Eu não sei como está seu coração esta manhã. Eu não sei como está a sua vida esta manhã. E deixa eu te falar uma coisa, quando Deus mostra alguma coisa, Deus jamais vai envergonhar um filho. Ele mostra para mostrar o amor dele. E Deus está falando isso com ela em amor hoje. Porque ela é filha. Fica tranquila porque da tua família ele cuida. Fica tranquila porque da tua família ele cuida. Intercessora tem orado, tem buscado, pedido ao Senhor para guardar a família, Ele vai guardar. O primeiro plano do Senhor não foi uma igreja, foi um casamento, Adão e Eva formando uma família. Deus, Ele preocupa com família. Você tem que se preocupar com a sua família, mas Deus é quem cuida. Eu sou prova viva disso. Eu não sei como está seu coração essa manhã. O Senhor sabe.
Eu não sei as lutas que você está passando essa manhã. O Senhor sabe. Versículo 22 e 23. Quando eles começaram a adorar a beleza e santidade de Deus, o Senhor fez emboscadas. E sabe o que, é que o versículo 23 diz? Que os amonitas mataram os moanitas e os moanitas mataram o monte Seir. Os próprios inimigos que estavam tramando contra Josafá mataram um ao outro porque eles ficaram confusos. Na sua adoração, o inimigo se confunde. Ei, mas espera aí, ela está doente e está adorando? Ela recebeu uma palavra do médico e está adorando? Ele está sem trabalho e está adorando? A filha dele está no hospital e ele está adorando? O inimigo não entende. Deus traz confusão e o inimigo cai por terra porque a sua adoração ele não pode roubar. A sua adoração ele não pode roubar. A sua adoração ele não pode roubar. Ele pode roubar a sua casa, ele pode roubar os seus filhos, ele pode até levar como fez com Jó, mas grande é o nome do Senhor. A sua fé não pode ser roubada. O seu conhecimento dele não pode ser roubado. Ei, Jó, amaldiçoa esse Deus. Estás louca, mulher. Deus deu, Deus levou. Glorificado seja o nome do Senhor. A sua adoração em tempos de guerra, o inimigo não pode cessar. Eu falei com o pessoal, na hora do louvor, por favor, não me chamem. Sabe por quê? A hora do louvor é o único momento que você tem para dar para Deus. Porque agora você está recebendo de Deus. Então, na hora do louvor, é a hora de você entregar tudo. Os meninos que estão aqui, que cantaram aqui, o Matheus e ela lá, eles eram líderes de louvor dos jovens lá em Boston, onde eu liderava. E eles são prova disso. Quando eu assumi os jovens foi em janeiro de 2020. 4 meses depois veio a pandemia. A gente fez live, quase um ano, só nós lá em cima. Mas a nossa adoração era do mesmo jeito. Eu pregava para cadeiras vazias, mas a minha empolgação era a mesma, porque o meu culto não é para vocês. O meu culto é para Ele. A palavra que eu ministro, com paixão, com amor, não é porque eu quero agradar vocês. É porque eu sou apaixonado por Ele. É porque eu amo Ele. É porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Por isso, na hora do louvor, se entregue completamente. Nós vemos homens, principalmente homens. Aqui eu quero chamar os homens. Na hora de comemorar um gol do Neymar, na hora de comemorar uma vitória, nós gritamos, nós festejamos, mas na hora de comemorar aquele que te deu vida, aquele que te deu uma família, aquele que te deu salvação, aquele que morreu por você, nós somos tímidos. Sejamos apaixonados pelo Senhor. No meio da sua adoração, o inimigo se confunde. E aí o inimigo, contra Josafá, um matou ao outro. E eles não tiveram que fazer nada. Eles apenas se posicionaram como um exército. Mas Deus lutou uma guerra santa para eles. Se posicione o seu coração e adore o Senhor. E o Senhor vai lutar uma guerra santa para você. Coloque-se de pé nessa manhã. Eu não sei como você está, mas se você está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela pequena, seja ela na saúde, seja ela grande demais, seja ela impossível, Deus se preocupa com cada detalhe. Então você fala, Deus, o pneu do meu carro está careca, não tem como comprar. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa. Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um arroz de amanhã. Deus se preocupa com isso. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Eu quero que você traga à memória tudo que Ele já fez por você. Deus me livrou da depressão, do suicídio, de fazer um pacto com o diabo. Deus me livrou de tantas coisas, de drogas, de tudo, de prostituição. Ele fez, Ele fará novamente. É Deus que luta as suas batalhas. É Deus que luta por você. É Deus que luta pela sua família. Por isso, levante o seu coração em adoração e fala para o Senhor o seu problema. Eu não sei o que é. Levante você a Ele. Existe um intercessor chamado Jesus e você tem livre acesso a Deus. Levante o seu clamor a Deus agora. Talvez seja uma conta de faculdade. Talvez seja uma conta de luz. Ele se preocupa com isso. A sua arma para vencer as suas guerras é o posicionamento do seu coração e a sua adoração. Senhor, em nome de Jesus agora, Pai. Eu não sei o que os corações estão passando aqui,
Mas eu quero que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Eu quero que o Senhor receba a nossa adoração esta manhã, Pai. Que os nossos inimigos sejam confundidos esta manhã, Pai. Que eles não entendam que no meio das guerras nós te adoramos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome. Que no meio da dificuldade, Deus, nós te damos glória, nós te exaltamos. Que no meio da escassez, nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer fluir a água da terra e da rocha. O Senhor abre um caminho no deserto. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor é um Deus de tempo novo. O Senhor é um Deus de estações. Talvez você esteja no choro da noite, mas deixa eu te lembrar, ei, a alegria ela vem pela manhã. Talvez você está num barco e a tempestade e a onda está batendo. A diferença de Josafá e os discípulos que a Jéssica pregou semana passada é que no meio da turbulência, no meio da onda, no meio da guerra, os discípulos olharam para o problema. Josafá, no meio da guerra, no meio dos inimigos atacando ele olhou para o Senhor. Aonde estão os vossos olhos fixados? Nos problemas ou no Senhor? Essa é a diferença. Não olhe para mim, não olhe para o homem, olhe para o Senhor. O Senhor é um Deus de coisas novas. Deus, se existe alguém aqui que um dia pregou, que um dia cantou, que acha que o ministério terminou, o Senhor é fiel para continuar a boa obra até terminar, Deus. Eu peço que uma chama no coração acenda. Eu peço que um fogo acenda. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Isso está ministrando no meu coração. A maior mentira do inimigo é essa aqui, ó. Para você que é jovem demais. Ei, você é muito novo para Deus te usar. E aí quando você fica velho, ele vai mentir novamente. O tempo já passou, tarde demais. Essas são as duas mentiras que o diabo tem para as nossas vidas. Ei, você é jovem demais. Deus não pode te usar. Deixa eu rebater ele na palavra como Jesus fez. Timóteo, não deixe que julgue a sua juventude. Pregue a palavra. Seja ousado, exorte, ensine. Ei, você é velho demais para Deus te usar. Jesus só começou o ministério com 33 anos. E o ministério dele só durou 3 anos. Tem noção disso? Que o ministério de Jesus, com 30 a 33, foi 3 anos de ministério. E ele revolucionou o mundo. Você não precisa de muito tempo para Deus mover na sua vida. Se Deus quiser transformar uma nação usando a sua vida, Ele faz de um dia para o outro. O seu ministério não acabou. O seu ministério não terminou. Deus não está acabado com você. Eu vou te dar 2 minutos para você adorar o Senhor. 2 minutos para você levantar uma adoração ao Senhor e declarar guerra contra os inimigos, e declarar guerra contra as mentiras, e declarar guerra pela sua família, e declarar guerra. Declare guerra. Use a sua adoração como arma. Use a sua adoração como arma. Use a sua adoração. Rabashorokotorobashereandarabas. 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 Declare guerra, declare guerra. É na nossa adoração que o Senhor move. É na nossa adoração que Ele luta as nossas batalhas. É na nossa adoração que Deus abre um caminho. Que os nossos inimigos sejam envergonhados. Que os nossos inimigos sejam confundidos. Você está declarando guerra agora. Existe uma batalha. Mas é o Senhor
o Senhor dos Senhores que luta essa guerra. Essa é a posição de guerra que eu e você devemos estar todas as vezes que enfrentamos uma batalha. Rabassorocotorobashire andarabás. Rabashiri andarabasorocotorobashire andarabás. Santo, santo, santo é o Senhor. Nossa confiança está em Ti, Deus. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. O Senhor é quem luta as nossas batalhas. E eu volto aqui na Guerra Santa para terminar. Entenda, pegue um lápis e grave Deuteronômio 20, de 1 a 4. Holy War. É o Senhor quem peleja as nossas pelejas. É por isso que a Bíblia chama o Senhor de Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Você só tem que se posicionar. O seu coração precisa estar posicionado. E o Senhor vai lutar as batalhas. Guerra santa contra os nossos inimigos. Guerra santa contra as nossas batalhas. Se você está sem trabalho, o Senhor vai abrir uma porta. O Senhor vai trazer a provisão. Deixa eu falar coisas. O Senhor está me falando sobre trabalho. O Senhor está me falando sobre provisão financeira. Deixa eu falar coisas. Se Deus usou corvo para alimentar Elias, você acha que Deus não vai alimentar você que é filho? Você acha que Deus não vai trazer provisão para o seu filho? Que Deus não vai trazer provisão para a sua família? Se Deus tiver que mover o IRS, como Ele fez com a gente, Ele vai mover, Ele vai tirar dinheiro do governo. Deus vai tirar dinheiro do ímpio e colocar na sua mesa. Deus é fiel para fazer isso. Eu tenho vivido isso. Dinheiro de 5, 6, 7 anos atrás, que nem esperávamos, Deus tirou do IRS e nos deu na nossa mão. Deus não vai deixar faltar nada. Eu quero declarar portas abertas. Isso não é o evangelho de prosperidade. Isso é o evangelho de fé. Deus é dono do ouro e da prata. Deus, eu declaro provisão sobre a vida daqueles que estão sem trabalho. Eu declaro sono tranquilo. Eu declaro descanso na hora de dormir. Para os pais de famílias, para as mães que estão preocupadas. Provisão financeira. Provisão financeira sobre as famílias. O governo pode estar em crise, mas o reino de Deus nunca está. Não quero nem falar, vou te agradecer. Eu te agradeço pela provisão financeira sobre as famílias. Obrigado, Jesus, que nós vamos ouvir os testemunhos de ofertas chegando, de dinheiro chegando, de alimento chegando, o que seja. Deus vai usar pessoas. Deus, eu oro para que você use pessoas aleatórias para trazer a provisão. E os teus filhos verão que é o Senhor movendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu quero ser bem rápido. Nós precisamos fazer Santa Ceia. E eu quero que você fique de pé. Hoje, infelizmente, eu gosto de trazer as crianças. Um dos nossos valores na igreja é servir. E as nossas crianças, eu gosto que elas sirvam a ceia. Que elas participem com nós. Para eles aprenderem a servir desde pequeno. Mas hoje está muito cheio, a gente está com um schedule muito corrido, tem um evento lá fora. Então os nossos líderes vão servir hoje. E nós estamos aqui para servir você. Eu não quero que ninguém que esteja aqui sirva. Os nossos líderes vão servir. Esse é um dos valores da igreja, uma coisa que nós prezamos muito, é a servidão, é o serviço. Então sirvam as pessoas que estão aqui. O dever de um líder é servir as ovelhas. Então sejam servidos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nós vamos declarar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. A ceia do Senhor é muito importante. Deixa eu trazer uma analogia para você aqui. Quando você come do pão e bebe do vinho, pela fé você está comendo o corpo do Senhor e bebendo o sangue do Senhor. É um alimento, certo? Quando você almoça num restaurante, come um pedaço de carne, come um hambúrguer, os nutrientes daquele alimento entram no seu organismo e te fortalece.
Quando você toma a ceia do Senhor, espiritualmente você está sendo fortalecido. Você está sendo alimentado pela fé, pelo corpo e o sangue de Cristo. Por isso, se você brigou com alguém, se você pecou há 2 horas atrás, peça perdão para o Senhor e tome da ceia. Não fique sem tomar a ceia. Isso é um dos valores, uma das colunas do Evangelho mais importante. Um dos rituais mais importantes é a ceia do Senhor. Então eu queria que você pegasse o pão, nós vamos orar pelo corpo de Cristo. O corpo que foi dilacerado naquela cruz. O corpo que foi esmagado na cruz por causa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 que nós devemos pegar o pão e esse pão ele foi quebrado por nós. Jesus, os ossos dele ficaram expostos. Os órgãos dele ficaram expostos naquela cruz por causa do meu pecado e do seu. Jesus não falou que nos amava, ele demonstrou o seu amor. Por isso, Jesus, obrigado por ter se sacrificado naquela cruz. E hoje é um dia especial e eu quero declarar que o seu sangue e o seu corpo, ele reina sobre a nação dos Estados Unidos. Nós vamos ter um momento pela nação dos Estados Unidos, mas eu quero declarar que o sangue de Jesus e o corpo de Cristo, ele reina sobre essa nação que nós amamos. Deus, obrigado pelo sacrifício do teu corpo. Nós declaramos que o Senhor vai voltar para nos buscar, mas por enquanto nós agradecemos o teu sacrifício e o teu corpo esmagado naquela cruz. Nós te louvamos, nós celebramos como irmãos, como corpo aqui, o teu sacrifício em nome de Jesus. Pode comer do pão. E Paulo falou, e o sangue, o cálice da nova aliança. Repare o tanto que é importante. A última refeição do Senhor foi com os amigos dele numa mesa. Ele fez a ceia com os amigos dele. E ele falou assim, ó, esse aqui é o meu sangue que eu derramo por vocês. Foi por você, foi por você, foi por você, foi por mim, foi por você. Eu queria que você pegasse esse cálice, trocasse com alguém, olhasse nos olhos dessa pessoa e falasse assim, ó, foi por você. Alguém que você não conhece, random, pessoa que você não conhece, olha e fala, foi por você. It was because of you. It was for you that he poured that blood. Foi por nós que ele derramou o sangue. Foi pelo meu pecado, pelo seu pecado. Foi por nós. Só te falar uma coisa. Tem uma história, eu vou encerrar com isso aqui. Uma história na Bíblia que tem um cara chamado Mefibosete. E ele é aleijado do pé. Só que Davi descobre que existe um descendente de Saul no reino e fala, traz esse cara de Lodebar para cá. Ele vai sentar aqui na mesa do rei. E Davi é uma prefiguração de Jesus. Eu ia falar Revelation. Apocalipse 19, a gente vai sentar na mesa com Jesus. Sabe por que Davi colocou Mefibosete sentado na mesa? Porque a deficiência dele na mesa não aparecia. Na mesa nós somos todos iguais. Aquilo que trazia vergonha sobre Mefibosete, na mesa ninguém podia ver. E Davi falou, na mesa, Mefibosete, você é igual a mim. Na mesa você é igual ao Alexandre. Na mesa você é igual ao pastor. Na mesa você é igual ao líder. Davi faz Mefibosete sentar na mesa para esconder a vergonha do pé dele manco que ele tinha, para mostrar, Mefibosete, aqui você é válido. É isso que a ceia nos traz. Nós somos válidos. Nós somos dignos porque ele derramou esse sangue. Obrigado, Jesus, porque o Senhor esconde as nossas vergonhas. O Senhor livra-nos das nossas vergonhas. O Senhor nos faz digno no meio do nosso pecado. Obrigado, Jesus, por esse sangue que nos cobre da nossa vergonha. Se você está aqui envergonhado essa manhã, eu quero te dizer que essa vergonha foi coberta pelo sangue. Ela foi paga pelo sangue. Obrigado, Jesus. Foi por mim, foi por você, foi pelo apóstolo Paulo, foi por Pedro, foi por todos. Foi pela humanidade. Obrigado, Jesus. Beba do cálice. Louvado seja o teu santo nome, Jesus.
Glorificado seja o teu santo nome. Amém? Obrigado, Jesus. Pode se assentar. Nós temos alguns avisos. Eu quero ressalvar algumas coisas aqui. Lembre-se que nós vamos ter o evento aqui fora. Fique para ter um momento de comunhão. Tem pula-pula para as crianças, tem comida, tem piscina, tem parquinho, tem futebol. Tem uns pernas de pau aqui, mas não tem problema. A gente dá um jeito, a gente põe ele de gandula, de water boy, alguma coisa. Faz alguma coisa com ele. A gente vai brincar ali fora, a gente vai ter um tempo junto. O único pedido que a gente faz, eu quero usar aqui as palavras do pastor Tom ontem. Paz, piscina, tem um lado raso, um lado fundo. Cuidado com as suas crianças. Eu fui salva-vida. O momento que as crianças mais afogam é quando tem mais adultos. Ah, o outro está olhando, fulano de tal está olhando. De repente ninguém está olhando. É uma questão de segundos. Então a gente vai ajudar a olhar, a gente vai ajudar, mas cuidem das crianças, por favor, tomem cuidado. Vai ter pula-pula para as crianças, tá bom? Então fiquem à vontade, a gente tem comida, vai ter um tempo agradável. Vai ter o jogo da vitória da Noruega sobre o Brasil. Cadê o Pi? Cadê o Pi? Eu gosto de pegar no pé do Pi. O Pi passa mal comigo. Mas a gente vai assistir o jogo, a gente vai ter um momento de celebrar os Estados Unidos da América, essa nação que a gente ama, que nos acolheu, que nós amamos. Nós vamos orar pela nação dos Estados Unidos da América. A Kylie vai ajudar a gente, ela vai orar em inglês, a Rô vai orar em espanhol, eu vou orar em português. Nós queremos todas as nações abençoando essa nação que nos tem nos abençoado, amém? Nós queremos honrar os americanos e os Estados Unidos da América. Então nós vamos ter o evento ali fora. Alguns avisos para encerrar. 8 de julho nós temos o curso de novos membros. Nós temos em inglês e em português. Se você deseja fazer parte da Igreja Zelo, nós vamos ter o curso de novos membros, 8 de julho. Por quê? Porque você vai entender como que a igreja foi criada, como que funcionam os princípios da igreja. A igreja não funciona no que eu acho que é melhor para a igreja, ela é totalmente bíblica. Nós pegamos princípios bíblicos e aplicamos. Então, quem governa a igreja é a Bíblia, não é nós. Então, você vai entender isso sobre a igreja. 18 de julho, depois que você fizer o curso de novos membros, nós preparamos um café da manhã para você. Por quê? Para honrar a sua vida, para celebrar você, para servir você. Você vai chegar aqui, vai estar tudo arrumado, café da manhã tudo feito. O último foi meio assim, que teve um incidente com o Sam, que meu filho quase perdeu os dedinhos, e eu estava preparando uma rosquinha para a galera, e aí eu saí, correndo para o hospital, a minha esposa saiu descalço, e eu cheguei aqui, os abençoados, os líderes, fizeram um toco de madeira e serviu para o pessoal. Porque eles olharam para a rosquinha e falaram assim, ok, o que faz com isso aqui agora? Eu não deixei instrução, nada, ficou aquela... Eu cheguei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente? Mas nós vamos servir vocês com excelência. Por quê? Um dos nossos valores é a excelência. Então nós queremos ser excelentes com as pessoas que estão chegando. Queremos servir elas. Nós fazemos uma mesa preparada para você e os líderes servem vocês. Então os novos membros, dia 18 de julho, um café da manhã. Dia 25 de julho, evento dos homens e das mulheres. Dos homens vai ser de manhã, das mulheres à noite, certo? Por que nós fazemos no mesmo dia? De manhã, as mães cuidam dos filhos e à noite vocês pagam uma babysitter para a gente dormir mais cedo. Não. Os pais cuidam dos filhos à noite, né? Então, homens de manhã, mulheres à noite, 25 de julho. E, por último, 29 de julho, classe de liderança. Nós temos um princípio de, se você quer servir na igreja, você precisa passar por essa classe de liderança. Por quê? Seria uma injustiça da minha parte exigir de você algo que eu nunca te ensinei. O dever de um líder é equipar as pessoas que querem servir. Então, nós vamos olhar para o seu talento, a área que você quer servir, te dar princípios de como ser um líder para você fluir o melhor possível naquilo que Deus chamou para fazer. Classe de liderança dia 29 de julho, amém? E eu acho que é isso, certo? Acabou. Was it good? Good? JP, good job. He's one of the best. Ele é um dos melhores tradutores que eu já vi na minha vida. Eu já vi muito. O JP, ele é muito bom. Salve de palmas para JP. Eu tô até com medo do dia que eu for traduzir, porque ele é muito bom e eu tô assim, meu Deus, que peso substituir o JP. Mas a gente vai continuar com esse tipo de tradução, que fica melhor. A tradução do AI, eu ouvi várias vezes, eu não gostei e eu quero servir
os americanos que estão na nossa igreja da melhor forma possível. Então eu preciso que eles entendam a palavra e sejam edificados. Amém? Guys, dízimo de ofertas, nós não queremos o seu dinheiro. Isso aqui é para abençoar a sua vida, é um princípio bíblico. O Senhor falou assim em Deuteronômio 12, olha, nação de Israel, quando eu levar para vocês, para a terra prometida, e escolher um lugar onde você vai trazer os seus dízimos, que logo depois foi o templo em Jerusalém, a casa do Senhor, lá vocês vão dar os seus dízimos e as suas ofertas. E hoje nós sabemos que a casa do Senhor é a igreja. Para que serve o dinheiro da igreja? Quero falar isso aqui diante de Deus, diante de todos que vocês estão aqui, para abençoar vidas. Pessoas que estão chegando agora, famílias que estão chegando agora. Nós temos abençoado missionários que nem são da nossa igreja para ir em missões. Isso aqui é para cuidar do povo de Deus, da viúva, do órfão, do mendigo, como sempre foi direcionado pelo Senhor. Nunca foi para ir para pastor, não é. Eu não tenho controle sobre as finanças da igreja. Existe um conselho que toda decisão que a gente vai tomar precisa ter a aprovação desse conselho para que aconteça algo na igreja. Então o dinheiro que entra na nossa igreja é para abençoar famílias que estão em necessidade. Se você conhece alguma família que está passando necessidade financeira, pode nos procurar que nós vamos ajudar. Nós cremos numa vida de generosidade. E a Bíblia fala que aqueles que são generosos, eles prosperam, que os seus celeiros são abundantes. Então, quando você dizime e oferta, quem está sendo abençoado é você. Tá bom? Deus não precisa do nosso dinheiro. Para encerrar uma oração, Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pelo alimento que nós vamos ter ali fora, Pai. Eu oro pelo missionário, viúvo, órfão e mendigo, Pai, que o Senhor seja provisão sobre a vida deles. Abençoa cada família aqui, que nunca falte o pão de cada dia, Pai. É uma promessa que o Senhor fez e nós cremos na Tua palavra. Obrigado por esse dia, que nós possamos ter um dia agradável, um dia de alegria, um dia de celebração e de comunhão entre nós, Pai. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém, amém.